Agora eu Aí, tô saindo do som. Beleza? Tá me ouvindo? agora tô. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, cara. Beleza. Isso que tá baixo pra ti ou tá bom? E o pessoal aí tá ouvindo? Pra mim o som tá tranquilo, acho que agora eu vejo o pessoal aí, como é que tá? Tá. Aumenta mais um pouquinho do seu, vê se dá pra aumentar. Do meu? Tá. É. Vê se melhorou. Tá melhor agora? Fala aí. Tá melhor agora? O som? Tá, aumenta mais um pouco. Acho que é o que deu aqui. Tá baixo ainda? Ou quer que eu mude o som ou eu deixe aberto aqui no iPhone? Eu É tô ouvindo melhor bem. deixar aberto. O É? meu tá Então aberto. tá. É, Então tá, peraí. vê Peraí, aí. vou abrir. Fala comigo, Travou? Acácio, tá ouvindo? Beleza. Tá me ouvindo? Tô. Pra mim tá um pouco mais baixo agora, mas se vocês estiverem me ouvindo bem, tranquilo. Como é que tá pro pessoal aí? Vocês estão escutando? Guilherme, boa noite, pessoal. Sim. Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Acácio Santos. Hoje nós, do Laboratório Pericial, recebe nosso amigo, professor Eduardo Brasil, que vai falar um pouco sobre comunicação, a importância da comunicação para o engenheiro, arquiteto e para outras áreas, para outros tipos de profissão. Mas eu queria primeiramente agradecer o seu aceite, Eduardo. E tá me ouvindo bem? Tô sim, tranquilo. Beleza, queria primeiro agradecer a você o seu aceite por participar dessa live e compartilhar o seu conhecimento. Eu gostaria que você fizesse a sua apresentação para os nossos colegas e seguidores que estão assistindo essa grande live que vai ser um sucesso, sem dúvida. É, então, Acácio, assim, na verdade, eu que te agradeço, né, esse convite. Eu sei do teu trabalho, do teu esforço, né, para levar a proposta do laboratório pericial para frente e tal. Lá atrás, né, há 2 anos atrás, quando a gente às vezes batia um papo e, pô, sei lá, começando a garimpar, pô, 10 seguidores, 100 seguidores, 500 seguidores, e a última vez que a gente estava batendo um papo aí, você falando do teu projeto, você chega a 10 mil pessoas conectadas com a tua ideia. Então, eu acho que para mim é uma honra estar contigo aqui trocando essa ideia e, acima de tudo, ver que o seu projeto está crescendo, né? Hoje, os meus projetos, eles não estão como PJ, né? Por esse rumo que você tomou, porque lá atrás, quando a gente conversou, eu falei que a minha dedicação ela ia ser integralmente acadêmica, né? Então foi um período de transição dentro da minha vida profissional. Eu estou vendo até que tem a galera aqui da minha empresa, meu diretor entrou, alguns gerentes meus, o pessoal que senta do meu lado está aí. E esse foi o momento da guinada, né? Quando você estava aí trabalhando no laboratório pericial e eu comecei a trabalhar com algumas outras coisas voltadas para o meu mestrado na área de comunicação. Foi o momento em que eu me tornei gestor de projetos na Media Systems, trabalhando não só com a Ambev, né? A experiência que eu tenho são 12, 13 anos ali na auditoria de publicidade na área de comunicação da Ambev. E agora com um grupo maior, trabalhando com Renault, Nissan, BRF, Pepsi, PepsiCo. Então, eu acho que tanto para mim quanto para você foram 2 anos aí, né, desse nosso primeiro bate-papo até agora de crescimento. Então, acho que isso é muito mais uma troca, uma divisão. E sou eu que te agradeço, cara. Poxa, que legal, cara. Eu acho que eu costumo dizer nas palestras que eu faço e assim entre os alunos, que a gente tem que ser ponte, não ilhas. E justamente essa live tem como objetivo unir a comunicação. Eu trabalho como perito judicial e extrajudicial, e eu vejo que eu tenho que ter uma comunicação com o autor e com o réu, e muitas vezes com o juízo. E te agradeço até pela sua troca comigo, assim, eu acho muito interessante.
Então, hoje a gente vai falar sobre comunicação criativa. Gostaria que você falasse sobre esse projeto que me chamou muita atenção. Eu acho que é um projeto que tem tudo para dar certo, que todo engenheiro, todo profissional, a gente não basta ser somente o técnico, a gente precisa ter o relacionamento pessoal, o network e a comunicação. O que é esse projeto é assim, inovador, comunicação criativa? Então, eu acho que assim, a gente tem uma ideia que se comunicar é mais do que necessário e quantas vezes no nosso dia a dia a gente encontra problemas e dificuldades de comunicação, né? Acho que é muito clara aquela ideia de que você às vezes tem 2, 3 mil amigos, 500 amigos no teu Facebook, 1000 seguidores e tal, e talvez no dia que você estiver doente ou estiver precisando trocar uma ideia, principalmente agora nessa situação de quarentena, né? Quantas pessoas realmente do teu WhatsApp você falou, você sabe como é que está realmente. E eu acho que esse mote de aproximação das pessoas é o caminho que eu penso a comunicação, e principalmente uma comunicação criativa. Voltando lá na fonte, né, em meados do ano passado, eu tive contato com Augusto Shoa, então acho que fica até o crédito, né, para ele, a galera que conhece o canal do Augusto e tal, numa formação de Lego Serious Player, que é uma atividade que você vai fazer e você vai criar através de peças de Lego, né? Eu fiquei encantado com aquilo, eu já estava fazendo mestrado na área de comunicação e eu comecei a pensar como é que eu conseguiria transformar aquele conteúdo do próprio curso do Augusto, né? O Augusto trabalha já num viés ali da psicanálise, né? Ele tem algumas noções ali de psicologia e ele estuda isso, né? E eu comecei a ver ali um viés dentro do curso dele que era um pouco menos explorado, que é essa questão da apresentação do PowerPoint, que é essa questão da análise do discurso. E eu faço um trabalho voluntário na Fundação Gol de Letra. A gente estava pensando uma alternativa dentro da fundação para poder trabalhar e expandir um pouco a possibilidade de comunicação desses alunos. A comunicação criativa vem para atender essa demanda, tá? Então é um curso, um módulo aí de pelo menos 3 encontros, algo em torno de 9 horas, pelo menos, de bate-papo, né? A 12, dependendo do formato da proposta. E alguns desses conceitos eu pensei em trazer aqui para esse nosso bate-papo. Então, essencialmente, pela necessidade que as pessoas têm de se aproximar, de se comunicar, e eu via quantos gaps, né, de comunicação eu tinha, seja com os meus amigos, seja no trabalho, e entre as pessoas ao redor, família e tal. E eu falei, cara, acho que dá para estudar um pouco isso, dá para melhorar um pouco isso e trazer um pouco mais de qualidade aí de vida para as pessoas, conectar mais as pessoas, um pouco do que você falou, né? De tentar ser ponte. Beleza? Beleza. Eu acho que o projeto comunicação criativa, ele vem para ficar, ele vem para inovar. E também contribui com o seu nome, Eduardo Brasil, porque você traz no peito o amor pelo país e nome. Brasil, esse Brasil é tão grande que esse projeto precisa e, sem dúvida, ele vai sair por esse país afora. Agora, como você vê a relação? Eu trabalho muito fazendo laudo judicial, e eu preciso, através do meu laudo, subsidiar uma decisão do juiz. Um juiz de direito que ele entende que, através do meu laudo, ele vai fazer a justiça. E que seja a justiça justa. Como você vê a relação da comunicação e a engenharia juntos? Qual a importância? Então, Cássio, eu acho que assim, a comunicação está presente em qualquer esfera da sua vida, né? Independente do seu trabalho. Hoje, se você for um profissional de saúde, você se comunicando com as pessoas e com as famílias de quem está com Covid, você sendo um engenheiro, e nessa pauta que você trouxe, né, como você trabalha direto com laudos pelas demandas de juízes, você tem aí uma questão hierárquica, né? Além de um saber que é muito técnico, você precisa emitir um saber técnico no seu laudo, você tem dentro da característica do engenheiro um saber mais matemático também. Às vezes é difícil, você vai estar, pensa numa mesa de bar, tá? Você tem uma galera de engenharia e você tem uma galera de humanas. O
o cara que é de geografia, o cara que é de história. Às vezes o modo de pensar e a maneira como essas pessoas se colocam, ela é completamente diferente. Então, assim, sobre o saber técnico, vocês como engenheiros, nessa relação, seja com juiz, seja com perito, seja com arquiteto, seja com mestre de obra, seja com responsável pela elétrica e tal, vocês precisam romper essa barreira, né? Que a gente fala da quarta parede. Eu acho que muitas das vezes, se você coloca só e trabalha dentro da imposição do teu saber, o cara pode até fazer aquilo, mas você já pensou em como modifica a tua relação, seja com esse juiz, seja com esse técnico, seja com esse pedreiro, seja com auxiliar de obra, quando você ganha essa pessoa, e aí você tem esse cara literalmente conectado a você e trabalhando no seu time, né? Eu acho que pensar a comunicação criativa dentro dessa realidade, é claro que você não vai abrir mão do teu saber técnico, é claro que você não vai abrir mão do teu estudo, das tuas certezas e da tua posição enquanto profissional, mas você pode transformar isso em algo mais humano. Então, para mim, esse é o grande desafio da fala que eu tentei trazer aqui para vocês nessa live de hoje, entendeu? Vencer esse desafio e fazer uma conexão mais humana dentro do trabalho do perito e do engenheiro. Perfeito, Eduardo. Você é um cara acadêmico, isso é fato, é um cara que estuda. Você está muito antenado sobre a comunicação a nível mundial. Eu acho que no outro dia a gente conversando, você me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu costumo dizer, nas palestras e no cursos que ministro, que a águia voa com a águia. E me chamou a atenção você falando que nem todo mundo é águia. E como se faz... Mas como assim? Você acha que os engenheiros, os arquitetos, os estudantes de engenharia, a área técnica se comunica bem? Você que é um cara acadêmico que está muito ligado a essa coisa da comunicação? Eu tenho uma amiga que é contadora, né? E eu até um dia, brincando com ela, ela se perguntar, pô, eu sou uma pessoa meio grossa, alguma coisa assim. Eu falo, não, você tem um perfil diferente, né? Quando você trabalha a ideia de que a águia voa com a águia, e eu brinquei com você, que nem todo mundo é águia, né? Você vai ter, nesse caminho, papagaio, rolinha, uma série de outras coisas, né? Uma série de outras realidades de comunicação, perfis diferentes, que você vai ter que começar a se relacionar. Porque se você pensa que você é uma águia e voa apenas com águia, você está numa bolha, né? Existe um autor que é um autor da antropologia, que é o Claude Lévi-Strauss, e ele traz a ideia de que a alteridade ela enriquece a humanidade, né? Eu precisei sair um pouco da minha zona de conforto, eu convido um pouco as pessoas a saírem da zona de conforto delas, de um saber da engenharia, de um saber da contabilidade, de um saber da história, por exemplo, para poder ouvir o diferente, né? Quantas pessoas discutem e falam mal, talvez, de uma esquerda, mas nunca leram, sei lá, um capítulo do Capital. Falam de Marx e não conhecem quem é Marx, né? E do outro lado também, quantas pessoas, talvez, de esquerda não tenham conhecimento sobre Adam Smith ou um pouco da teoria liberal, para você ter aquele meio termo, né? Assim, eu acho que procurar o equilíbrio, procurar o bom senso, é um pouco da minha ideia quando eu rebati o teu argumento de que a águia voa com a águia. Sim, a águia voa com a águia, mas no meio do caminho, essa águia também vai ter que se relacionar com outras aves que não são só águias, né? Então, metaforicamente, eu acho que essa seria um pouco da ideia, Acácio. Eu acredito nisso que você falou e eu tive que quebrar barreiras para voar como águia. Isso, no meu modo de ver, é um incentivo para aqueles profissionais da engenharia que tanto estudaram em outras áreas que se sentem desmobilizados. Ou seja, a situação no país é muito crítica, é muito desemprego. Eu costumo dizer que as pessoas têm que parar de pensar que você investir na educação ou em conhecimento é prejuízo. Ah, não vou ter esse retorno. Você vai ter o retorno. O problema é que as pessoas são muito imediatas, querem tudo de imediato, né? Então, quando eu falo, eu tento o máximo, eu sou engenheiro, mas eu procuro sempre expandir. Eu fui estudar com 70 advogados
porque eu queria saber como funcionava a comunicação entre os advogados e os juízes. Então, passei 4 meses estudando. O fato de você ser um comunicador não significa que você só tem que permanecer, você tem que dar voz a outros sentidos, você tem que se desenvolver, e é justamente isso. A gente precisa levantar e andar. E eu falo para você, o andar, como é o andar do dia a dia, na prática, para estabelecer uma comunicação? Eu vou te dar um exemplo. Eu mudei essa tela aí, vocês estão vendo uma tela com um monte de personagens que são personagens numa bolota amarela. Tá aparecendo para vocês aí? Sim, estou vendo. Beleza. São pessoas distintas, de características distintas. Eu até desafio o pessoal que tá aí na live e tal, pô, se souber quem é a galera que tá aí nesses slides, vai colocando aí, vamos fazer um quiz, vamos dar uma ajudada aqui. E eu desafio a lançar para mim a ideia do que essas pessoas tão diferentes têm em comum, né? Vou dar aí uns 5 segundos para a galera pensar, enquanto eu bebo essa água, e o que essas pessoas trazem em comum, né? Zé, arrisca aí, Acácio, você é o dono da live, fala comigo. A comunicação, independente de nação, de religião, são pessoas distintas, personalidades distintas, mas têm em comum, são grandes oradores. Cara, perfeito, mano. Eu acho que a ideia principal é essa, né? Eu até brinco no curso, vira um quiz, o pessoal fica, tentando adivinhar quem é quem. Então você tem grandes personalidades que, de qualquer forma, são pessoas que, independente do alinhamento, independente dos resultados que a sua comunicação trouxe, são pessoas que têm uma comunicação efetiva, pautada na retórica e pautada principalmente na persuasão, né? Uma fala persuasiva. Você vê a inovação que o Steve Jobs fez, Lula, inegavelmente, é um grande orador, assim como Hitler, que movimentou uma nação, Churchill, o primeiro-ministro de guerra, né? O primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial pela Inglaterra, as Forças Aliadas, Cortella, que é um palestrante que tem um estilo próprio, super conhecido, Barack Obama, Oprah, né? E Aristóteles, que é o pai da retórica, né? Quando você vai pensar ali na retórica grega, você tem ele como a principal referência, né? Eu trago, a partir dessa leitura, uma ideia, né? Onde, se a gente estivesse agora numa mesa de bar, você conseguiria me contar uma história em 3 minutos, né? Você é um cara articulado, eu sei que você fala bem, você já olhou para baixo, né? Assim, acho que no primeiro momento você já começou a tentar buscar no teu modelo mental uma história. Para caraca, se o Eduardo for me pedir uma história agora, né? A questão é que tipo de história você me contaria. Talvez pessoas me contariam uma história sobre o dia delas de hoje, sei lá, que não estão bem, se brigaram com o namorado, ou então porque estão se sentindo sozinhas em casa, ou então, hoje eu não estava aguentando, fui na rua, tentei ir na praia, não sei, qualquer coisa, né? Minha família está bem, estou bem por estar em casa com a minha família. Ou coisas que aconteceram antes disso tudo estar rolando, né? De qualquer forma, o seu discurso, a sua história, ela deveria estar estruturada em talvez 3 situações, que dentro da montagem da retórica a gente chama de patos, que é aquela fala que mexe com o teu emocional, com o teu coração, com ethos, que é a ideia da forma, né? O que vem ao ouvido, a visão que você tem sobre esse orador, né? Eu brinco nas minhas turmas que se eu chego para falar sobre um curso de comunicação criativa, se eu chego para dar uma aula com um abadá, né? Ou com uma camisa, sei lá, de bloco de carnaval, alguma coisa, isso tudo já desacredita toda a minha postura e toda a minha relação com essa turma, né? Porque a imagem do orador, ela também é importante. E você cria a sua imagem nesse contexto, né? E a gente tem logos, que é a questão da lógica.
Eu preciso estar te falando coisas que você vai estar ouvindo e você vai estar olhando para mim e você está falando, cara, isso faz sentido. Se a gente começa a conversar e eu falo que eu cheguei atrasado nessa live, porque uma vaca atravessou o caminho, entrou na minha casa, chega um disco voador, ele abduziu essa vaca, eu montei na vaca e por isso, porra, eu fui abduzido, não consegui chegar aqui no horário, isso não faz sentido, é uma fala louca, entendeu? Diferente de falar, poxa, Acácio, eu tive um problema de comunicação, a gente testou mais cedo, eu demorei um pouco para entrar. Então, esse argumento lógico, ele faz com que também uma história possa ser contada e ser assimilada. Então, esse conceito de patos, logos e etos é a maneira como a gente deve estruturar uma história, ou uma fala, ou a nossa comunicação, para que ela seja crível, né? E para que a gente possa trabalhar e chegar aos outros através das nossas histórias. Faz sentido? Perfeito. Totalmente. E eu acho que eu tenho, meu modelo assim, eu tenho feito através dos laudos isso, e eu acho que isso é de suma importância. Eu acho que esse assunto, eu acho que deveria ter. Quando eu fiz a faculdade de engenharia, tinha uma matéria de comunicação. Eu acho que a comunicação deve permanecer. E eu acho, assim, você, dentro da sua área, da sua expertise, é claro que você é um comunicador nato, quais são as dificuldades que você vê ao seu pensamento das pessoas se comunicarem? Beleza. Acácio, deixa eu só te falar, eu vi algumas mensagens subindo, eu não estou acompanhando as perguntas, tá? Porque como eu estou no PC, eu vi que, por exemplo, me perguntaram como deve ser a vestimenta do perito nas vistorias. Aí eu A gente peço que você volta no fique final. atento. Beleza. E aí no final a gente abre para pergunta para poder atender essa galera, tá? Mas assim, eu vi que tinha algumas perguntas, eu só não consegui acompanhar tudo e peço para que o pessoal depois volte e a gente trabalhe essas perguntas, beleza? A É, gente seguir aqui no raciocínio. Você falou sobre as dificuldades, né? Eu acho que talvez você, enquanto perito, quando você se encontra pela necessidade de realizar um laudo, né, dependendo do lugar onde você vai ter esse encontro, as tá. pessoas que você vai encontrar, tem uma situação, às vezes, até de litígio, né? Você está chegando numa residência, essa residência, ela, pô, precisa ser ali Historiada. valorada, talvez por uma questão judicial e tal. Cara, a primeira coisa que eu te falo é não seja agressivo, sabe? Assim, em nenhuma situação na sua vida, salvo a real necessidade que você tenha, não tem uma postura agressiva, não tem uma postura arrogante. Eu lembro que, talvez numa das primeiras visitas que eu fiz no cliente, né, dentro da minha empresa, da minha realidade, a vestimenta, ela traz ali pessoas de comunicação e pessoas de auditoria, né? E eu era bem jovem e tal, essa primeira visita que eu fiz no cliente, cara, eu cheguei de blazer, entendeu? Meu gerente, que era um cara, pô, bem mais experiente do que eu, tava com uma roupa social, e ele falou, pô, Edu, assim, não precisa, né? Acho que a questão do bom senso, né? E eu vou até trazer um comparativo, é o que deve imperar, pelo menos pegando esse gancho aí da roupa, né, do perito, e o que a sua roupa comunica, né? Imagina uma menina vestida de preto, beleza? Uma menina vestida de preto. Essa menina vestida de preto, ela pode se enquadrar em duas situações distintas. Ela pode estar vestida de preto por conta de um velório, por conta de um enterro, e ela pode estar vestida de preto por conta de uma festa, não sei, talvez uma festa de noite, uma balada, alguma coisa assim, né? Esse vestir preto, ele é muito situacional. O mesmo vestido preto, ele pode ser um tubo, ele pode ser uma mini saia, ele pode ser um vestido mais justo, mais colado nessa balada, mas ele não se aplicaria a esse velório dessa forma, né? Então, assim, acho que a gente buscar esse resultado, você precisa entender que a sua vestimenta, ela também vai comunicar alguma coisa. Às vezes hierarquia, às vezes situação. Então, acho que, assim, dando uma pincelada sobre essa questão da vestimenta, como uma barreira de comunicação, eu acho que talvez a gente teria isso. Eu vou te falar o que, para mim, no dia a dia, é o maior desafio
para a comunicação das pessoas, ou pelo menos o que eu percebo, tá? Eu acho que Perfeito. o distanciamento entre os participantes, né? Se eu falo com o Acácio e eu não estou conectado à história do Acácio, se eu não sei as coisas que o Acácio gosta, se eu não sei o mínimo sobre o canal do Acácio, sobre o que ele faz, eu talvez já saia um pouco atrás nessa relação de comunicação, tá? Mas como isso pode ser revertido? Eu posso mostrar interesse genuíno por quem o Acácio é e pelo que ele faz. Eu gosto de trabalhar muito com perguntas abertas, né? E eu acho que uma das primeiras perguntas que eu gosto de fazer para as pessoas me fala um pouco sobre você, né? Quando você quebra essa barreira, você quebra um pouco dessa quarta parede, do me fala um pouco sobre você, e você está realmente disposto a escutar sobre essa pessoa, cara, você já andou, bota aí 30%, 40% de uma relação de comunicação, né? A pior coisa que tem, e cara, eu conheço muita gente assim, de você chegar e você às vezes está apresentando alguma coisa, seja de trabalho, seja uma ideia que é importante para você, sabe? E às vezes o cara está no celular, cara. O cara é incapaz de chegar e desconectar o olhar para fazer um contato visual contigo. Você já se colocou nessa situação? Né? Eu não sei, talvez o tempo desse cara é mais importante do que o seu. Talvez você não seja tão importante assim, não sei. Então eu tento muito reverter isso. Isso é uma das primeiras coisas que eu falo para você tentar quebrar uma barreira de comunicação com as pessoas. Né? A segunda é o preconceito, cara. E eu acho que o preconceito é algo muito injusto, né? Talvez muitas pessoas tenham a sua dose de preconceito. Não sei se eu consigo chegar e falar com você, pô, eu estou completamente isento de preconceito. Mas eu, pela minha formação, eu passo por uma coisa engraçada, né? Assim, você sabe que eu sou músico, alguns amigos meus, algumas pessoas que estão na live sabem que eu sou músico. E o pessoal me vê assim, pô, o cara é branquinho, porra, da Zona Sul e tal. O cara deve ser um roqueiro e tal. E, cara, eu falo sobre samba, eu estudo samba, né? E diversas vezes eu entrei numa roda de samba e as pessoas pensam que eu vou pegar um instrumento de corda e eu vou para percussão. E quando eu vou para percussão, a galera tá olhando assim e tá esperando, às vezes, pô, como eu vou entrar, como eu vou me comportar com o instrumento na mão. E aí o pessoal vê eu tocando 2, 3 vezes, alguma coisa assim, ou pela maneira como eu pego, né? Que nem às vezes você tá numa pelada, como o cara vai e toca na bola, né? A galera dá aquela relaxada, né? Cara, isso é um preconceito, sabe? Pô, o cara é branco, o cara não toca samba, né? Como você colocar em rótulos que impedem a sua comunicação, impedem você olhar o que está por trás, né, do outro e da postura do outro, também é uma barreira de comunicação. Cara, eu gosto muito da escutativa, e a escutativa é um dos maiores desafios para mim, sabe? Diversas vezes pessoas próximas de mim falam, cara, você não está me escutando. E eu faço um esforço sobre-humano, às vezes, para realmente escutar as pessoas, e às vezes eu falho, né? Então, quantas vezes você não tem uma escutativa, né? Seja, pô, para um filho, seja para um amigo, seja para uma pessoa que às vezes te mandou um WhatsApp, no meio de um monte de mensagem, vai falar, cara, eu não tô legal, né? Às vezes você está tão imbuído nas suas coisas que você não consegue reparar e perceber o outro, né? E, por fim, cara, interação e falta de cooperação. Esse é um momento que no meu curso eu coloco um áudio. E esse áudio é uma ligação para uma doutora, e essa doutora ela trabalha numa ONG junto à Austrália. Só que essa doutora ela não está em casa, então quem recebe a ligação é a empregada, a pessoa que ajuda lá nos trabalhos, uma pessoa humilde, e o comunicador, né, o emissor da mensagem, o falante, a pessoa que fez a ligação, é uma australiana. E o áudio todo é uma maluquice, porque é a australiana falando inglês, perguntando se a doutora está em casa, e essa secretária, essa pessoa que trabalha para essa doutora, tentando explicar que a pessoa não está em casa. Você tem 1 minuto e meio, 2 minutos aí de interação entre as duas, mas no final elas se entendem. De maneira que a australiana entende que ela não está em casa e a mulher entende que alguém de fora ligou e vai ligar de novo. Então eu entendo que isso daí é predisposição, né?
Quantas vezes as pessoas que arranham no inglês têm vergonha de falar inglês, mas encontram, sei lá, talvez uma pessoa gringa e começam a beber uma cerveja, e aí depois de 2, 3 cervejas o cara tá falando inglês melhor do que o gringo. Isso é mó barato, porque é a predisposição, né? Então acho que vencidas essas 4 barreiras, né? A gente já está indo aí para 25 minutos aí da live, eu acho que a gente consegue uma melhor comunicação entre as pessoas. Beleza? Maravilha. Eu acho que grande parte das barreiras, desses 4 itens, eu tenho praticado. Então, acho que eu estou no caminho, assim, da comunicação. Eu percebo que, muitas das vezes, Eduardo, eu vou fazer uma certa perícia, e eu já saio de casa, claro, eu estudei o processo, eu sei quem é o autor, quem é o réu, já sei o que eu vou perguntar, e eu chegando no local, necessariamente, a pessoa, sem falar, assim, a fala, eu percebo que o corpo, ela começa a comunicar. Eu falei, pô, no outro dia eu fui fazer uma perícia, o cara mudou rapidinho, ficou nervoso e fumava um cigarro atrás do outro. Ou seja, existe outros tipos de comunicação além da fala? Então, Cássio, existem 2 coisas que eu gosto muito na comunicação. Eu indico, não sei se o pessoal conhece, o canal do Vitor Santos, que é alguma coisa sobre... É Metaforando o nome do canal deles. Depois a galera que puder dar uma checada no YouTube. E ele fala muito sobre comunicação não verbal, né? Eu tenho uma ideia de comunicação não verbal, que é um pouco do que você falou. Um pouco dessa relação de que é muito claro, às vezes, né, no não dito, no como a pessoa se comporta, se ela está quicando ali o pé, se ela está com braços cruzados, se ela está bocejando e tal, o nível de interesse que talvez ela tenha na tua fala e se ela está realmente ou não conectada com você. Então, para além da comunicação formal que a gente trabalha, da comunicação verbal, eu te digo, cara, que assim, eu acho que mais que 60% de uma comunicação é a comunicação não verbal, sabe? Eu que não trabalho pela linha da psicanálise, eu trabalho muito mais pela linha da análise do discurso, que a gente chama de ACD, né? Análise crítica do discurso. Eu te digo que o que importa para mim numa comunicação é o não dito, né? Eu estou vendo um dos comentários, né, sobre o corpo fala, né? Sim, literalmente o corpo fala, você tem uma literatura sobre isso, né? E ontem, conversando com 2 amigos, coincidentemente um cara que também se chama Brasil e o Rafael, acho que o Rafa tá na live também, a gente estava discutindo o seguinte, alguns professores deles diziam que nós somos 100% responsáveis pelo aquilo que a gente comunica, né? Eu completo essa ideia dizendo que quando sai da minha boca, já não é mais meu, né? Eu te trago uma mensagem e essa mensagem, quando ela sai de mim, eu já não tenho mais controle, né? Ela já é tua, é como você vai interpretar. Eu posso dar um bom dia, o cara não teve um dia bom, o cara pode pensar que eu tô, sei lá, de sarcasmo, alguma coisa. Então, todo esse conjunto do que você fala, como você se porta e se comporta, né? Pela tua expressão corporal, ele faz completamente a diferença. E qual tipo de postura que o perito e o engenheiro deve ter, né? Seja numa abordagem, seja na questão dessa relação com o juiz, nessa relação com os seus iguais, né? Vou trazer um exemplo para vocês, eu não sei se na engenharia é muito assim, né? A comunicação, se você for parar para ver uma agência de publicidade, você vai ver que o mais legal numa agência é o quão descolada ela é, né? Então pensa aí num escritório tipo do Google. O cara tem skate, o cara às vezes tem uma bateria dentro da agência, pô, nego anda de escorrega, pedalinho. Cara, esse é o lance da agência cool, né? Eu tive contatos com advogados agora e eu achei muito engraçado porque existe toda essa questão do saber e da formalidade, né, da tradição formal entre eles. E eu estava num cartório, essa sala do advogado, pô, cara, é uma sala suntuosa, né? As melhores cadeiras eram reservadas para as pessoas que mais tinham poder hierárquico nessa relação. Então, eram os advogados, um advogado mais velho, né? Tudo aquilo ali com mármore, estátuas. Então, assim, você tem signos e códigos,
né, que você precisa saber ler antes de você entrar num game, né, que a gente fala assim, no jogo da comunicação. Porque todo esse ambiente, ele vai estar te trazendo signos, ideias e noções de comunicação. Eu vou trazer um conceito para vocês que completa isso, que é o rapport, né? Pensa quando você chega num ambiente que não é o seu, tá? E talvez essa seja a noção principal aqui da ideia para o perito, né? Você está chegando talvez num ambiente onde possa haver litígio, né? Onde pode estar acontecendo toda aquela situação ali de conflito, pessoas talvez não gostariam que vocês estivessem ali, né? Mas é um trabalho, cara. Quantas vezes você vai ver talvez um oficial de justiça, né? Ou aquele cara da Light que vai cortar a luz, né, das pessoas. Assim, o quão difícil é isso? Como essas pessoas precisam se comportar frente a essa situação? Cara, você tem que estar preparado, né? Se você encara aquilo dali como um trabalho e você não é uma pessoa superior àquelas pessoas que estão vivendo aquela situação, seja a pessoa do litígio no laudo, seja a pessoa que vai ter a luz cortada, né? Mesmo numa situação hierárquica, né? Eu conheço muitas pessoas com as quais eu já tive uma relação hierárquica e as pessoas falam e se colocam como iguais. Isso para mim é rapport. Rapport é quando você consegue uma conexão. Você não precisa ser o maior brother daquele cara, né? Você não tá ali, talvez, você está numa relação de trabalho. Mas se você trata as pessoas com dignidade e respeito, você consegue os objetivos do rapport, dessa conexão, e de você estar com a consciência tranquila que você fez o seu papel, né? Então, acho que talvez seja um pouco da ideia aí do que você perguntou, da gente estar vencendo essa barreira da comunicação e de outros códigos de comunicação que não são só a comunicação verbal, entendeu? Perfeito. Eduardo, o texto o assunto principal da live foi comunicação criativa. E eu te pergunto, toda comunicação, ela é criativa de fato? Então, vamos falar algo aqui meio engraçado, né? Qual o seu estilo de orador? Quer ver um cara que para mim é super criativo? Fábio Porchat, cara. Um cara engraçado. Dizem que, pô, quando ele vai fazer roteiro, ele é um cara que pira. Assim, tem gente que não consegue nem trabalhar com ele, de tão maluco e acelerado que ele é, né? Eu te digo que, para além da comunicação criativa ou não, a gente, conceitualmente, na comunicação, a gente tem estilos de orador, né? Você não vai chegar num laudo e você não vai se comportar, talvez, enquanto engenheiro, que você fala para um grupo mais técnico, mais até de um pensamento mais lógico, né? Com talvez os rodeios e toda aquela abstração que o pessoal de humanas tem. Às vezes, quando eu estou conversando com amigos meus que são de exatas, o pessoal chega e, pô, e conduz, bota no foco, né? Só que existe a minha natureza como comunicador. Talvez um pouco mais nessa linha de amigável e extrovertido, né? Que tem uma pegada diferente, talvez do meu padrinho. Meu padrinho é um dos sócios da Sevilha, né? E ele precisa ter uma fala mais assertiva, mais enfática. Eu trouxe 2 exemplos aqui, que são exemplos completamente diferentes, para vocês terem a ideia dessa forma de comunicação assertiva e enfática, que seria, por exemplo, a Marielle e o Paulo Guedes. Você vê, não só pela postura deles, mas pela fala deles, que, cara, os caras estão falando sério, né? Compara esses 2 tipos de orador, né? Você tem uma galera mais expressiva, com uma fala popular, né? Eu não sou evangélico, mas, assim, um cara que eu admiro pela fala, né, é o pastor Cláudio Duarte. Não sei se o pessoal conhece, mas ele tem uma fala muito na linha ali do Ratinho. Você vê que ele não é um cara humilde, né? Às vezes o Cláudio Duarte está falando, tá com um puta relógio de ouro aqui, e aquele relógio ali, pô, aquilo já tem um signo, aquilo já fala bastante coisa, né? Mas ele fala uma linguagem que as pessoas alcançam, né? Cara, e você tem, às vezes, alguns políticos que têm uma fala muito mais analítica e séria.
sei lá, Écio Neves, por exemplo, né? Qual é o tipo de comunicador que você se encaixa, né? Qual é o tipo de realidade da sua fala para você não ter um encaixe diferente. Eu estou vendo uma pergunta aí de qual tipo que a Dilma se encaixa, né? Eu vi uma análise sobre a Dilma e falam que ela tem um perfil raivoso, né? Um perfil raivoso, mas isso na linha da psicanálise é aquele perfil bomba, da pessoa que vai acumulando coisa e ela explode, né? Eu não tenho contato com a Dilma, a gente vê muita fala que é muita fala ironizada pelas pessoas, né? As pessoas pegam ali uma coisa meio fora de contexto, sobre estocar vento, e soltam, e aquilo dali se torna uma coisa engraçada. A minha reflexão é a seguinte, será que a Dilma ela não tem falado dentro do perfil dela? Será que talvez ela meio com essa atitude meio turrona, enfática, ela enquanto presidenta ou presidente da República, naquele período ela não tinha tentado fazer uma fala mais analítica e séria, né? Então, quando você não consegue casar, né? Tem um amigo chamado Davi Anderson, que ele me traz a ideia de que o pensar, o agir e o sentir devem estar conectados, né? Se você não consegue encaixar a sua realidade de comunicação dentro do seu perfil, você vai estar fora. É como se você estivesse usando uma roupa que não é do seu tamanho. Então, que seja para vocês engenheiros, seja para mim como comunicador, seja para o cara que é administrador, o contador, eu acho que a gente precisa traçar esse perfil, que é o nosso natural, e trabalhar em cima dele, né? O Murilo Gun, ele traz a ideia sobre criatividade, inovação, que é centrada no seguinte: se o seu filho ele não é bom em história, ele é bom em matemática, o que você vai fazer? A tendência é que você pegue um professor particular de história e coloque esse moleque para estudar, gravar data, procurar saber sobre a Revolução Francesa, Império Turco-Otomano e tal. Só que às vezes não é essa vibe do cara. Quantos de vocês, engenheiros, veem na comunicação ou veem, talvez, na história, na geografia, na literatura, um saber que mais fala com vocês, no nível de acolhimento mesmo? Por exemplo, a minha é uma negação biologia, química, né? A biomédica, para mim, é uma dificuldade. Eu não preciso, cara, estudar célula, né? Eu preciso me potencializar naquilo que eu já tenho o mínimo de habilidade. Então, eu acho que isso vem um pouco na linha do que o Murilo Gun fala e de você se enquadrar. Então, dentro do processo criativo, hoje a gente fala o seguinte: cara, faça com que seu filho simplesmente passe em história e que seu filho arrebente e potencialize em matemática. Então, não contrate para o teu filho um professor de história. Contrata um cara de matemática que vai ensinar para ele cálculo, derivadas, para que esse moleque seja craque, entendeu? E aí, futuramente, ele seja um grande engenheiro. Talvez ele vai precisar ali, nem história vai cair, talvez no vestibular desse cara, né? Então, acho que essa é a questão de você se encaixar. Um pouco da ideia aí que a gente traz. Perfeito, perfeito, professor. Professor, a gente está terminando, assim, falta pouco, mas eu queria que você indicasse uma leitura para quem está assistindo, quem quer despertar a comunicação em cada um. Eu acho que comunicar é preciso e a gente vai para as perguntas, ok? Beleza. Eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Cialdini, né? Vou trazer aqui, talvez, a última ideia aqui para vocês. O Cialdini trabalha com esses dois livros aqui, pelo menos é a literatura que eu usei para fazer o curso, tá? As Armas da Persuasão e Persuasão, né? Assim, o que está antes da noção de persuasão. Muita gente brinca, né? E às vezes eu brinco com essa ideia no curso, que se comunicar bem, às vezes, é um superpoder até, né? A gente consegue mudar muita coisa, principalmente sendo persuasivo, né? Trazer essa ideia, né, de ser persuasivo, de se comunicar, de convencer pessoas é algo completamente diferente de manipular pessoas. Isso vem de encontro
com esse livro que é bem antigo, do Cialdini. Não sei se está dando aí para a galera ver. Que ele tem um título que é bem arisco, né? Que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, a galera pensar, pô, cara, tem uma fórmula para você fazer amizades e tal. E esse livro é da década de 50. E ele fala sobre valores que são valores como educação, um bom dia, reciprocidade. Então, acho que talvez seria essa a literatura inicial que eu indicaria para você se potencializar na comunicação. O Cialdini, beleza? E o Dale Carnegie, de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem até uns vídeos bem legais assim, sobre esse livro no YouTube. Dá para a galera dar uma procurada aí. Beleza? Beleza. Eduardo Brasil, o nome já fala tudo. Eu acho que... Eu acho não, tenho certeza. Que o seu projeto vai bombar em todo o Brasil, se eu não tenho dúvida. Então, como a gente o seu tempo é muito reduzido, o assunto é muito interessante, como o profissional, o estudante de engenharia, ou qualquer outro tipo de profissional que está assistindo essa live, pode conseguir se conectar aos seus projetos e a você. Quais são as suas redes sociais? Então, hoje eu utilizo muito mais o LinkedIn, né? Então, o LinkedIn hoje é a minha principal ferramenta de comunicação. O Instagram eu utilizo muito mais para fins profissionais, mas são outros projetos. Então, eu vim de um projeto com a Confederação Brasileira de Canoagem. Eu começo a trabalhar agora num outro projeto que está relacionado a samba, carnaval, que é a Balanço Zona Sul. Então, no Instagram, se alguém quiser ver um pouco do nosso trabalho, o perfil é @balançozonasul, tá? Perfil que a gente usa muito mais como um projeto, como um trabalho relacionado a samba, carnaval, festa. E os meus cursos e todas as outras atividades estão anunciadas aí no LinkedIn. Quem quiser depois buscar mais algumas dúvidas, até entrar em contato direto comigo, pode passar um direct para o Acácio. O Acácio repassa aí o meu WhatsApp mesmo. Assim, acho que a gente está com um número aí que variou de 20 a 40 pessoas na live, então acho que dá para comportar, né, nesse tete a tete. E a gente consegue trocar, cara, algumas coisas. Eu acho que essa é a ideia aí antes da gente terminar. Beleza? Beleza, deixa eu só ver aqui uma pergunta. Vamos ver aqui as perguntas. Veja aqui para mim, se eu não esqueci. Veja aí. Veja aí, qual a pergunta aí que eu tô meio... Alguma perguntou sobre a roupa? Aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver a última que eu vi. Ó, tem aqui, eu tenho esse livro, é realmente muito bom. Focar no que temos de melhor. Acho que foi a pergunta da Rô. E eu acho que é essa a ideia, né? De você potencializar atividades, coisas que são suas. Que você tenha um saber mais matemático, que você trabalhe, que você comunique isso, seja um especialista nisso. Se você é um bom contador de histórias, trabalhe com storytelling, conta histórias, né? A pior coisa que tem, às vezes, é um piadista sem graça, né? Então, se você não tem a vibe do humor, cara, não trabalhe com humor, né? Trabalhe com outras realidades, veja o que você tem a melhor, talvez uma fala mais objetiva, mais segura. Então, tente se encaixar, né? Pense na noção da comunicação como uma roupa, né? Acho que esse slide fala sobre isso, né? Hard power, soft power, da noção de que você nunca vai ver um Trump falando como um Obama, né? Você consegue ver vídeos, né? E como esses dois líderes se comportam. Eu acho que talvez essa seja uma ideia aí de focar no que a gente tem de melhor, né? É importante conhecer o público para ter uma melhor comunicação. Acredito que isso é um estudo prévio, né? A gente precisa, claro que a gente não vai ter o saber e você vai ter uma troca, você vai aprender com esse público, né? Quando a gente falou um pouco sobre engenharia, né? Engenharia não é a minha área, mas eu tive que procurar alguns amigos que trabalham com engenharia, tive que acessar algumas pessoas e foi unânime, cara. Assim, às vezes a galera é um pessoal que não tem interesse, talvez, por um outro tipo de literatura, mais esse saber mesmo técnico, matemático e tal. Algumas pessoas na engenharia reclamam que não se comunicam bem. Então, você, enquanto engenheiro, para você conseguir
galgar algum espaço, modificar um pouco dessa tua bolha da comunicação dentro da engenharia, talvez você precise procurar algumas outras alternativas, né? A da Dilma, a gente já falou aqui mais ou menos, se colocar no mesmo nível, acho que foi a fala aqui do André, como se abaixar para falar com uma criança ou um idoso. Eu acho que isso faz muito sentido, né? Tem pessoas, é engraçado, que fazem talvez o contrário numa reunião, né? A maneira como elas posicionam a cadeira, a questão de cenário, eu acho que tudo isso aí é o que você quer passar, né? A questão dos peritos, o corpo fala, então a veste é importante, né? Você não vai chegar numa perícia, talvez de uma camisa de malha, porque você precisa trazer ali também nessa fala algum grau, né? Que é esse grau do teu saber e tal. Eu acho que pelo menos uma camisa de botão, né? Vamos trabalhar com esse meio termo ali, né? Perfeito, já tem um perito aí. Melhor que se comunicar é saber ouvir, e saber ouvir realmente é o mais difícil. Aí o Rafa tá brincando aqui que eu sou do samba, quem me conhece sabe. Eu fico quieto quando estou falando e sou interrompido, tipo se toque. Cara, nem todo mundo vai ter o mesmo feeling, né? Aquele exemplo que eu trouxe do celular, ele para mim afeta bastante. Quando as pessoas não conseguem se conectar. Então, assim, trate essa conexão com o mínimo de dignidade possível. Isso já vai mudar muita coisa, né? Acho que é basicamente isso, Cássio. Acho que as perguntas aqui... Acho que já até vai fechar. Já vai fechar certinho. Pessoal, a gente vai... Esse assunto é um assunto muito assim... Que tem muito assunto, né? A comunicação criativa em 50 minutos é um pouco complicado. Mas é bom destacar, Eduardo, que primeiramente eu estou muito feliz com essa live com você, com o seu projeto. Eu acho que a comunicação ela tem que ser, hoje, mais do que nunca, esse pós-pandemia, o que será, como será a comunicação, tudo, o mundo, após esse período que a gente está vivendo, acho que as pessoas precisam refletir mais. Não é só, a comunicação também é ouvir, né? Como você mesmo falou. Então, pessoal, queria agradecer a todos que estiveram presentes.